Olá, meus amados, graça e paz, paz de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Como você está? Espero que você esteja bem nesse desafio de 30 dias de jejum, de oração, de confissão de pecados e de arrependimento. No dia de hoje, gostaria de conversar com você sobre apatia. O pecado a ser confessado nesse dia é a apatia, a indiferença, indiferença emocional, indiferença espiritual. E eu quero olhar com vocês para a palavra do Senhor. Vamos olhar um pouquinho para a vida do profeta Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. Aquele homem que não viu a morte, mas que foi arrebatado ao céu em um redemoinho. A gente olha às vezes para os personagens da Bíblia e a gente tem uma dificuldade muito grande de entender que eles eram semelhantes a nós. Como diz o próprio autor de Hebreus, Elias era homem semelhante a nós. Orou para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e 6 meses. Orou novamente e voltou a chover. Ressuscitou mortos, multiplicou o azeite, a farinha da viúva, fez tantos milagres, tantas manifestações sobrenaturais. Mas, num período de perseguição, num período de luta, após um período de vitória, ele passa agora por uma fase de apatia. Ele tem uma reação de apatia, uma reação de indiferença devido à dor, devido às ameaças, devido à exaustão que ele estava passando. Não quero dizer que Elias estava com depressão. Não, Elias não estava com depressão, Elias não era depressivo. Muitas vezes nós corremos o risco de rotularmos as pessoas. Nós corremos o risco de muitas vezes falarmos sobre os sintomas e os sinais de uma enfermidade como se isso fosse uma doença. Não. Ter uma reação depressiva não faz ninguém ser depressivo. Ter um sintoma depressivo não faz ninguém ser depressivo por causa daquele sinal ou daquele sintoma. Elias estava passando por um momento difícil na sua vida. E naquele momento, ele tem uma reação de indiferença e de apatia. Um grande homem de Deus, o maior de todos os profetas, juntamente com Elias, juntamente com Moisés do Antigo Testamento, tem uma fase, passa por uma reação de indiferença. Nós não estamos imunes aos ataques da nossa mente, aos ataques emocionais. Você não está imune. Quero falar sobre a apatia, sobre o desejo de parar, de não caminhar, sobre a indiferença, sobre o cansaço, sobre o burnout, o esgotamento afetivo que diz, já deu, não quero mais, não aguento mais, eu não estou conseguindo mais. Quero falar hoje sobre esse sinal, sobre esse sintoma, que de fato pode ser o sintoma de uma patologia emocional. Pode ser um sintoma, a apatia, a indiferença de um burnout. Pode ser o sintoma de um transtorno de humor. Pode ser o sintoma de um transtorno de ansiedade. Mas eu quero te dizer algo, em nome de Jesus. A apatia e a indiferença, ela também tem a sua origem no mundo espiritual. E eu quero convidar você a reconhecer que talvez no tempo da crise, no tempo da perseguição, no tempo do esgotamento, Provérbios, Salomão no livro de Provérbios vai nos dizer a esperança que se adia adoece o coração. Ou seja, amanhã vai melhorar e não melhora. Amanhã vai melhorar e não melhora. Amanhã vai melhorar e não melhora. E aí essa esperança que vai sendo adiada faz com que o coração fique doente, faz adoecer a nossa vida emocional. Aquela prova que não termina, a dor que não cessa, a esperança que não vem, adoece o coração. Elias está passando por um momento muito difícil na sua vida. Ele venceu os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo. Agora ele
ameaçado por uma mulher, esposa do rei Acabe, ameaçado por Jezabel, ele se deita debaixo de um zimbro, debaixo de um arbusto e diz: cansei, deu, não aguento mais. Talvez você esteja pronunciando essas palavras no dia de hoje. Deu, chega, basta, não quero, eu não quero mais, não aguento mais. Vamos olhar para a Bíblia, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre esse esgotamento, sobre essa apatia como fruto de um esgotamento, sobre essa indiferença como fruto de um cansaço, de um estafe, de um esgotamento espiritual. Diz assim a Bíblia: Acabe contou tudo para Jezabel o que o profeta Elias tinha feito e como ele matou a espada todos os profetas de Baal. Jezabel ficou muito enfurecida. Então ela mandou um mensageiro a Elias. Vai até o profeta Elias e diz-lhe assim: façam os deuses como lhe aprouver, Elias, se amanhã, a estas horas, não fizer a sua vida como você fez, Elias, a cada um dos meus profetas, dos profetas de Baal. Jezabel manda uma mensagem ao profeta Elias: Elias, você tem 24 horas de vida. Você não matou os profetas de Baal, os profetas do poste ídolos, a espada? Então, você matou 850 profetas de Baal. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas ídolos. Amanhã, em 24 horas, você será exterminado. Verso 3, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu moço. Deixou o seu moço em Berseba e se foi ao deserto só. Ele vai só, fugindo. A caminho de um dia, ele então assenta-se debaixo de um arbusto e pede para si a morte, dizendo: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Ministra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. 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 Elias estava cansado, Elias estava frustrado, Elias estava decepcionado. Muitas vezes nós vencemos batalhas e gigantes na nossa vida e queremos enfrentar um período de descanso. Chega, já deu, basta. Para que tanta luta nessa vida? Para que tanta dificuldade? Mas ele percebe, a semelhança de Davi, que havia vencido Golias e não termina suas batalhas. Elias percebe que a sua batalha não havia terminado com a morte dos profetas de Baal. Com a morte ali no Monte Carmelo, dos 450 profetas de Baal que ele havia matado, a fio da espada. Agora a esposa do rei está virado. É a luta que você e eu temos. E a gente luta hoje, luta amanhã e luta depois e a luta não termina. Ele vai com o seu moço a Berseba. Ele deixa o seu auxiliar, o seu ajudante ali e caminha em direção a um dia no deserto. Em direção ao deserto. Deita-se debaixo de um arbusto e diz: deu. Pediu para si a morte e disse: basta, Senhor. Toma agora, Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor que meus pais. Ele deitou e dormiu. Queridos, aparece um anjo enquanto ele dorme. Prepara um pão. Assa o pão na pedra que estava ali em brasas. Ele levanta. Ele sente o cheiro daquele pãozinho fresco. Ele sabe que ele estava só no deserto. Ele vê o anjo e ele volta a dormir.
Ele está indiferente ao agir de Deus. A sua preocupação está na sua frustração. A sua mente está apenas firmada e fixada nas ameaças de Jezabel e não nos feitos de Deus. O seu coração está tenso, está aflito, está preocupado com tantas incertezas. Ele não foca no que Deus fez, enviando fogo do céu, destruindo todos os seus inimigos. Deus envia fogo do céu e consome o holocausto. Deus fortalece suas mãos e ele vence os seus inimigos. O seu foco estava apenas em Jezabel. Por um momento da sua vida, Elias sente o cansaço. Por um momento da sua vida, Elias sente o desânimo bater à sua porta. Por um momento na sua vida, Elias diz, não estou aguentando. Sabe, filhos, o cansaço, a fadiga, o estresse, o esgotamento afetivo bate à porta de todos nós. E é por isso que eu quero dizer a você, em nome de Jesus, tire o seu foco da sua tensão. A tensão traz frustração. O estresse, o conflito pode nos gerar frustrações. E as frustrações em extremo pode desenvolver em nós apatia. Lutar para quê se não vou vencer? Para que gastar força e energia se não vai resultar em nada? É melhor eu ficar quieto. Levantar, comer, olha o que diz aqui. Deitou-se, olhou, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa. Comeu, bebeu e voltou a dormir. E deixou o anjo ali. Mas voltou a segunda vez, a Bíblia diz, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, Elias, levanta, filho. Elias, levanta. Levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ele se levantou, comeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Elias, levanta, filho. Elias, levanta. Elias. Deus está dizendo, eu fiz esse pão. Eu assei esse pão sobre as pedras. Nessa brasa que aqui está, sinta o cheiro do pãozinho. Come, filho. Sabe, eu fico imaginando a cena, lendo esse texto com criatividade. Deus poderia ter em sua teofania aparecido a Elias com um pão pronto, mas ele quer despertar em Elias a sensação de fome, o sentimento, o desejo, né? Como se você acordasse e sentisse aquele cheiro de pãozinho fresco saindo do forno. Elias estava apático, volta a dormir. Na segunda vez ele levanta e ele come aquele pão. E pela segunda vez, após ter se alimentado e comido e bebido, ele caminha 40 dias e 40 noites. Até onde? Até o Monte Horebe. Que monte que é esse? O monte de Deus. No mesmo lugar que Deus havia aparecido a Moisés e se revelado a ele. Deus estava na sarça. A sarça ardia e não se consumia. Sabe por que a sarça ardia e não consumia? Para atrair a presença de Moisés. Ele se vira e diz, irei até lá para ver que sinal é esse, que prodígio é esse, que mistério é esse. Deus estava na sarça. A sarça começa a arder e não se consumir com uma única finalidade, atrair a presença de Moisés onde Deus estava. Tirar Moisés da apatia e da indiferença. Moisés não fica apático nem indiferente, porque diante dele um milagre estava ocorrendo. O arbusto estava incandescente, mas não se consumia pelo fogo, não era consumido pelo fogo. Queridos, Deus está agindo. Estando você depressivo ou não, Deus está agindo. Estando você crente ou não, Deus está agindo. Não fique apático ao mover de Deus. Não fique indiferente ao mover de Deus. Não, em nome de Jesus. Não seja indiferente. A indiferença vem não como fruto da incredulidade na sua vida, porque você é crente. Elias não é descrente. A apatia vem a Elias não como fruto da sua falta de fé, mas a apatia vem na vida de Elias como fruto de um esgotamento. Esgotamento de alma, esgotamento do corpo, esgotamento fruto de um estresse, de luta após luta, lutas sem fim.
uma atrás da outra. Não aguento mais. Chega, basta. Eu não sou melhor do que os meus pais. Não aguento mais. Pediu para si a morte. Quero morrer. Cansei. Calma, Elias. Elias, calma, filho. Come o pãozinho que eu te fiz. Bebe dessa água. Come o pãozinho, filho. Descansa. Descansa. Eu tenho muita coisa para você ainda. Eu tenho muita coisa para você ainda, Elias. Eu preparei ainda muitas coisas para a sua vida. Não fique apático. Tenho, porém, contra ti, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Mas porque não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não seja indiferente, filho, ao agir de Deus. Assim Deus está dizendo a sua carta à igreja de Laodiceia. No livro de Apocalipse, não seja indiferente. Não seja indiferente ao agir de Deus. Está cansado? Sim, eu creio que talvez esteja. O seu cansaço, a sua fadiga seja real. Está vivendo um período de indiferença? Eu creio que você esteja passando talvez por um período de lutas, porque você não é incrédulo, você não é descrente. Olha para mim, você apenas está cansado. Você apenas está passando por um processo de esgotamento. Por isso, é importante você entender que os intervalos entre um trabalho e o outro dia de trabalho, entre um dia existe uma noite. Há um intervalo entre um dia e outro dia, um período chamado noite, um período chamado descanso. Descanso. O descanso existe como um intervalo, uma pausa entre um dia de trabalho e outro dia. A noite existe como um intervalo entre um dia de sol e um outro dia de sol. O sábado existe como um tempo de descanso. O ano sabático existe como um tempo de descanso. O ano jubileu existe como um tempo de descanso. Para quê? Para que eu e você não entremos num processo de esgotamento emocional, esgotamento espiritual. Elias era muito mais crente do que nós, embora fosse um homem semelhante a nós. Mesmo assim, a sua fé em Deus não o livrou de um burnout, de um esgotamento, de uma reação de esgotamento espiritual, dizendo: não dá, não aguento, estou cansado, estou estressado, estou fadigado, não quero mais nada. Sabe o que Deus diz a ele? Descansa, filho, come um pãozinho, desfruta dessa vida. Eu tenho muito para você ainda. Filho querido, não permita ser esgotado pelo estresse. Não permita ser esgotado pela tensão da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é um homem. Você é tão carnal quanto Elias era carnal, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões. Por isso, entenda, você precisa de um período de descanso na sua vida. Você precisa entender em que entre um dia de luta e outro dia de luta, há um período chamado noite, há um período chamado descanso, há um período chamado sono. Você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa entender que a sua alma vai entrar num processo de fadiga, esgotamento. E para que você não fique apático, indiferente ao agir de Deus, você precisa descansar. Porque porque Esaú, irmão de Jacó, estava exausto. Ele desprezou o direito de primogenitura. Ele chega cansado, exausto, não havia pego nada. E porque estava exausto, ele despreza a sua aliança com Deus. Esaú despreza o seu direito de primogenitura. O vende por um prato de lentilhas, porque estava exausto, esgotado. Vou morrer, de que me vale o direito de primogenitura? É melhor trocá-lo por um prato de lentilhas. Cuidado com a exaustão, cuidado com as frustrações, cuidado com a apatia que está tomando o seu coração. Saia dessa indiferença em nome de Jesus. Saia dessa indiferença. Nós vivemos um mundo de cobrança, de meritocracia. Nós vivemos um mundo de performance, de ter que ser produtivo, de ter que fazer, de ter que dar resultado.
Nós não somos uma fábrica de resultados. Nós não somos uma máquina de produzir resultados. Ei, acalma o coração. Eu sou filho de Deus. É assim que Deus se apresenta a Elias quando ele estava no deserto, sem ninguém, debaixo de uma árvore, de um pequeno arbusto seco, pedindo para si a morte. Filho, o que você está fazendo aqui? Filho, levanta e come. Papai fez um pãozinho para você, ele come, mas estava tão triste, e volta a dormir. Deixa Deus te surpreender. Deixa Deus te livrar da sua indiferença, da sua apatia. Deixa Deus ser Deus, o teu provedor. Olhe para mim, Deus não está preocupado com o teu sucesso. Deus não está preocupado com o teu resultado. Ele está preocupado com a sua vida como um todo. Em nome de Jesus, Deus ali está levantando Elias, porque ele estava preocupado com a vida. Elias achava que era o fim, mas agora ele unge a Azael como rei da Síria, a Jeú como rei de Israel e a Eliseu como seu profeta sucessor. Moisés não fica apático à sarça que estava ardendo, mas a igreja de Laodiceia é desafiada a não ser apática ao próprio Jesus que está batendo a porta, porque a apatia e a indiferença leva à morte. Filhos, vença a indiferença. Quero dizer mais uma vez, a sua apatia não é fruto de sua incredulidade. A apatia e a indiferença é fruto do estresse, do esgotamento emocional e espiritual que nós passamos devido à demanda. Entenda algo, filho. Deus está te curando disso, em nome de Jesus. Deus está batendo à sua porta, lhe trazendo pão e água. Descanse no Senhor, descanse em Deus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Ministra ao nosso coração. Livra-nos da apatia espiritual. Livra-nos do burnout emocional, do esgotamento emocional. Livra-nos, Senhor. Deus, a apatia nos fala sobre o sentimento, a sensação daqueles que já lutaram, daqueles que creram e não conseguem lutar mais, porque estão cansados. É mais uma ameaça, é mais uma batalha, é mais uma luta, parece que nunca tem fim. Mas obrigado, porque o Senhor revestiu de força e de graça Elias, assim como a cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que privilégio estar com você. Você pode assistir novamente esse vídeo pelo Facebook e depois nós estaremos subindo ele para o YouTube. Deus abençoe, em nome de Jesus.